tirar. There's no report as to who this man may be, or what he's doing up there, or what prompted this apparent madness. Ele planejou tudo com perfeição. Ele estava num campo de guerra e ele era o matador. Em apenas 96 minutos, ele baleou 45 estranhos, matando 14. Na época, foi o maior assassinato em massa da história dos Estados Unidos. E todo mundo se perguntou por quê. Bem, ele era louco. Serial Killers. Aos 12 anos, Charles J. Whitman foi o americano mais jovem a atingir o grau máximo do escotismo. Quando adulto, em Austin, no Texas, foi voluntário na Igreja Católica como escoteiro-chefe. He was loved by the Boy Scouts, and he took the boys out on a rifle range, and he showed them, and they enjoyed that. Não havia ninguém em Austin que atirasse tão bem quanto ele. Ele nos levou a um estande de tiro uma vez e a mira dele era realmente incrível. Toby Hamilton estava na tropa de Whitman, mas não gostava disso. Whitman provocava os garotos. Ele jogava uma nota de $1 no chão e dizia: quem conseguir me imitar, fica com ela. $1 na época era muito dinheiro. Então ele ficava de cabeça para baixo e plantava a bananeira com os pés na parede e fazia flexões de ponta cabeça. É claro que quando tentávamos, nós caíamos de cara. Ele dava risada, pegava o dinheiro e dizia: vocês não conseguem. E ia embora. Ele gostava de se exibir. Charlie só ligava para ele mesmo e para mais ninguém. Não parecia haver motivo para ele sentir tanta raiva, mas era uma raiva profunda que vinha da infância. Talvez a personalidade dividida de Whitman remetesse ao relacionamento com seu pai, Sr. Charles Whitman, homem rígido e exigente que batia na esposa e nos filhos. Ele parecia ser uma pessoa que tinha pouca flexibilidade, que tinha o temperamento rígido, provavelmente porque seu pai também era assim. Então ele pode ter armazenado essa raiva e esse ressentimento de forma que não importava se ele tinha amigos ou família, ele continuava sendo um rapaz explosivo. 31 de julho de 1966 foi o dia mais quente do ano em Austin. Charles Whitman sentou-se diante da máquina de escrever no apartamento que dividia com sua esposa Kathy e escreveu uma carta para o mundo. Eu não sei o que me impele a escrever esta carta. Eu não entendo a mim mesmo hoje em dia. Eu devia ser um jovem comum, sensato e inteligente. No entanto, tenho sido assaltado por pensamentos irracionais e estranhos. Whitman fora treinado como franco-atirador dos fuzileiros navais quando tinha apenas 25 anos. 31 de julho de 1966. Tínhamos um homem que havia decidido matar muita gente. Naquele dia, ele estava concentrado em se preparar, em tomar decisões e em fazer o que fosse preciso para cumprir esse objetivo. Foi um dia movimentado. Ele pegou a esposa no trabalho e a levou ao cinema. Depois de trazê-la de volta, ele foi às compras, adquirindo munição, armas, latas de comida e garrafas d'água. Ele planejou meticulosamente e tomou uma série de decisões que levaram ao maior assassinato em massa na história americana até então. Whitman escreveu que estava estressado. Eu fui a um psiquiatra. Eu tenho impulsos violentos. Tenho dores de cabeça. Enquanto Whitman escrevia, 2 amigos o visitaram. Quando entramos, havia uma máquina de escrever. E havia papel nela, mas é claro que não paramos para olhar ou ler. E parece que ele agiu normalmente. O casal partiu em seguida. Apesar das provas na faculdade, Charles parecia estranhamente calmo e despreocupado. Normalmente, antes das provas, Charles só pensava em estudar e não tinha tempo para fazer nada, mas estava incrivelmente relaxado. Quando foram embora, Whitman continuou escrevendo suas cartas. Nelas, ele contou exatamente o que pretendia fazer.
Após muito pensar, eu decidi matar minha esposa Cat hoje à noite. Não posso indicar nenhuma razão específica para isso. Pretendo matá-la da forma menos dolorosa possível. Depois que Cat chegou em casa e foi dormir, em 31 de julho, Whitman saiu para visitar sua mãe, que havia se mudado recentemente da Flórida para Austin, fugindo do próprio marido, o pai de Whitman. Whitman a atacou assim que entrou no apartamento. Ele a atacou por trás, atingindo-a na nuca com um objeto grande e de maneira brutal. E a partir daí, então, ele a espancou até a morte. Depois, ele virou o corpo e a esfaqueou no peito. Então, pegou o corpo com muito cuidado e o colocou na cama e puxou as cobertas sobre o corpo como se ela estivesse dormindo. Ele deixou um bilhete ao lado do corpo da mãe, endereçado a quem pudesse interessar. Acabei de tirar a vida da minha mãe. Estou muito triste por ter feito isso. No entanto, se houver um paraíso, é onde ela está agora. Ele culpou a crueldade do pai pela morte de sua mãe. Ela suportou as surras, a humilhação, a degradação e os problemas. Eu a amava com todas as minhas forças. A forma como Whitman tratou sua mãe, enforcando-a e esfaqueando-a, indica que ele sentia raiva por ela não ter tentado salvá-lo quando criança. Ele podia ter dado um tiro antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Ela soube quem a estava matando antes de morrer. Ao chegar em casa, Whitman entrou no quarto e esfaqueou sua esposa 5 vezes no peito com uma baioneta. Ele voltou para a máquina de escrever e continuou sua carta. À mão, ele escreveu: 3 da manhã, ambas mortas. Na carta, Whitman disse que tinha matado as 2 mulheres para poupá-las da onda de homicídios que iniciaria em breve. Muitos assassinos em massa matam suas famílias e dizem que queriam poupá-las, mas normalmente isso é mentira. É apenas algo que eles dizem a si mesmos, mas na verdade tem muita raiva dessas pessoas. A natureza dos crimes sugere raiva. Foram mortes muito violentas, muito passionais, muito explosivas de pessoas que ele afirmava amar muito. Cat disse que, quando eram recém-casados, ele batia nela. Ela me disse isso. Ele tinha um pavio muito curto. Além disso, Whitman vinha tomando anfetaminas nos meses anteriores aos crimes, tornando suas alterações de humor ainda mais voláteis. Na verdade, Whitman exibia há bastante tempo sinais de que podia sofrer um colapso nervoso. Com frequência, assassinos em massa também são viciados em drogas. A probabilidade deles agirem é maior, pois suas inibições diminuem e a impulsividade aumenta. Então, como Whitman estava tomando Dexedrina, ele não devia estar dormindo bem. Ele devia estar irritado. Para alguém que já é nervoso, isso tende a aumentar a necessidade de vingança, o desejo de acertar as contas. Um dia, durante a aula, Whitman chegou a confessar suas fantasias de vingança. Larry me chamou e disse: Sr. Riley, Charlie tem falado sobre pegar um rifle, subir na torre e atirar num monte de gente. Eu fui até ele, apoiei os cotovelos na mesa e disse: isso é conversa de um ex-fuzileiro para provar que ele ainda sabe atirar. Charlie não olhou para mim. Ele estava com um sorrisinho no rosto e continuou desenhando. Whitman conversou com um médico da faculdade sobre suas ansiedades e dores de cabeça. Mais uma vez, ele falou sobre a torre do relógio. Uma das coisas que Charlie citou durante a sessão foi que ele gostaria de subir na torre da Universidade do Texas com um rifle de caça e matar pessoas. O médico pediu que Whitman voltasse em 1 semana, mas ele não retornou. Ele era uma bomba relógio ambulante que explodiu em 1º de agosto de 1966. E o pavio dele acabou e ele simplesmente explodiu. De morte.
Quando nos encontrarmos um dia, devo me lembrar de observá-la com cuidado. Na madrugada de 1º de agosto de 1966, Charles Whitman assassinou brutalmente sua esposa e sua mãe. Estas mortes foram apenas o começo. Ao nascer do sol, Whitman encheu um baú com comida o bastante para 2 semanas. Ele também levou tampões de ouvido, fósforos, corda, um rádio, binóculos e galões de água e gasolina. Havia um facão e 3 facas de caça. Ele serrou o cabo e o cano de uma espingarda calibre 12 nova e a embalou com mais 3 rifles, 3 pistolas e 700 projéteis. Ele usou um carrinho de mão para levar o baú até o carro e se vestiu como um funcionário de manutenção. Finalmente, por volta das 11 da manhã, dirigiu até o campus da Universidade do Texas, onde estudava engenharia. Enquanto Whitman se preparava, o patrulheiro Jerry Day e seu parceiro, Billy Speed, dividiam biscoitos e café antes de iniciar o expediente. O Billy disse que ia entregar sua demissão naquele dia. Eu falei, não, Billy, você não quer fazer isso. E ele disse, quero sim, eu sinto que vou ser ferido ou morto se continuar na polícia. Quando Charles Whitman chegou no campus, ele se dirigiu à famosa Torre do Relógio, um símbolo da região construído nos anos 30. Ela dominava a paisagem de Austin, atraindo 20.000 visitantes por ano. Whitman parou por perto e empurrou seu carrinho até o elevador da torre. Então, subiu até o 27º andar. Lá embaixo, no pátio, caminhava o presidente do corpo estudantil, Cliff Drummond. Eu me lembro claramente do clima naquele dia. Estava quente demais. Devia estar fazendo uns 40 graus. No topo da torre, Whitman, o ex-fuzileiro naval de 1,80 m e 90 quilos, foi abordado por Edna Tousley, uma mulher de 47 anos, divorciada e com 2 filhos, que estava cobrindo a folga da recepcionista. Ela provavelmente o reconheceu porque ele já tinha subido lá. Ela sabia que era um estudante e não um funcionário da manutenção. Ele a atacou imediatamente. Ele a perseguiu e a golpeou na nuca, chegando a quase destruir seu crânio. Minutos depois, quando ele já tinha bloqueado a entrada da recepção, uma família de turistas de 6 pessoas surgiu na escadaria. Quando tentaram saltar a barricada, Whitman deu meia volta e disparou sua espingarda. Mark Gabor, de 14 anos, e sua tia, Marguerite Lamport, morreram instantaneamente. Mike Gabor, de 18 anos, ficou sangrando nas escadas, enquanto os outros fugiram para o andar inferior. Eram 11h43 da manhã, quando Charles Whitman chegou ao mirante. Ele arrastou o baú até a face oeste do mirante. Então ele voltou e pegou o carrinho que usou para calçar a única porta de acesso à área de observação. Depois, ele espalhou armas pelo chão. As armas, o equipamento e todo o resto. Ele os posicionou em todas as direções para que pudesse correr de um lado para o outro e atirar.